Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através desse nosso programa A Voz do Pastor. Hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, que é a Santíssima Trindade, o mistério central da fé e da vida cristã. A nossa igreja exprime a sua fé trinitária ao confessar um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica nos afirma que as três pessoas divinas são um só Deus, porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Elas, as pessoas, são realmente distintas entre si pelas relações que as põem em referência umas com as outras. Como nós podemos entender essas relações? O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa relação de amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. A solenidade de Pentecostes não é um convite para decifrar o mistério de Deus. Ora, se Deus é mistério, nós não podemos decifrar o que é mistério, mas podemos contemplar, e Deus mesmo veio em nosso socorro e se dar a conhecer a nós. Assim, a solenidade da Santíssima Trindade não é um convite para decifrar o mistério que se esconde atrás de um Deus que é um só, mas em três pessoas distintas, mas é um convite a contemplar o verdadeiro rosto de Deus. E esse Deus se revela a nós como uma relação amorosa em três pessoas, uma relação de amor e de comunhão. E Ele mesmo nos criou, Deus, para entrarmos nesse mistério de amor, nesse mistério de comunhão. E de fato, nós já fomos inseridos nesse mistério quando nós fomos batizados, pois cada um de nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica também nos ensina que o mistério da Santíssima Trindade não pode ser conhecido pela pura razão humana. E não pode ser precisamente entendido porque é um mistério. Santa Joana d'Arc afirmava que Deus é tão grande que supera a nossa consciência, portanto supera o entendimento humano. Em certa ocasião, assim, conta-se, Santo Agostinho caminhava pela praia quando observou uma criança que fazia um buraco na areia. E o santo ficou intrigado com aquele gesto da criança, longamente meditou, observava aquele gesto da criança e perguntou ao menino o que ele pretendia fazer. E a criança respondeu que queria colocar toda a água do mar naquele buraco. Santo Agostinho, admirado, disse: mas você não percebe que é impossível? O menino respondeu que é mais possível colocar toda a água do mar neste buraco do que tentar colocar o mistério da Trindade em nossa cabeça. Embora o mistério de Deus seja inacessível à pura razão humana, o Senhor veio em nosso socorro com a sua graça e revela para nós traços do seu rosto, naquilo que nós podemos compreender. E esse mistério foi revelado por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a fonte de todos, o mistério da Santíssima Trindade, de todos os outros mistérios. Em 2013, para explicar a algumas crianças esse mistério de Deus que é um só em três pessoas distintas, para explicar as três pessoas da Santíssima Trindade, o Papa Francisco lhes disse que o Pai cria o mundo, Jesus nos salva e que o Espírito Santo faz, Ele nos ama, nos dá o amor. No Evangelho de hoje, Jesus fala desse mistério. O Evangelho segundo Mateus, o capítulo 16 a 20, Ele envia os discípulos em missão para, entre as nações, fazer discípulos seus todas as pessoas que vierem acreditar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a cumprir tudo o que Ele mandou. No Evangelho, que é proclamado nesta liturgia da Santíssima Trindade, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular e penetrar na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar a todos os homens e mulheres, sem exceção, o convite de Deus para entregar a comunhão trinitária. Como operam as três pessoas divinas? O Catecismo da Igreja Católica nos diz que as três pessoas divinas são inseparáveis na sua única substância.
As pessoas divinas são inseparáveis também em suas operações. A Trindade tem uma só e a mesma operação, mas no único agir divino de cada pessoa está presente, segundo o modo que lhe é próprio, na Trindade. O mistério trinitário nos ensina, em resumo, que Deus é uma relação, que Deus não é uma unidade isolada em si mesmo e distante dos seres humanos. Justamente porque Deus é relação, Ele se abre, se comunica conosco e revela o seu amor a nós. Primeira leitura, que é proclamada nesta liturgia de hoje, do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 32 a 40, Deus se revela como Deus da relação, empenhado em estabelecer uma comunhão de vida e familiaridade com o seu povo. É o próprio Deus que vem ao encontro do ser humano, que fala a cada um de nós e que indica através do seu povo, Israel, quais caminhos seguros nós devemos seguir, quais caminhos de liberdade e de vida nós devemos trilhar. E assim Deus se mostra nessa leitura do Deuteronômio a Israel que é um Deus profundamente atento aos problemas dos seres humanos e que intervém no mundo para libertar as pessoas de tudo aquilo que as oprime e, ao mesmo tempo, lhes oferece perspectiva de vida plena e de vida verdadeira. Nessa leitura do livro do Deuteronômio, Deus se revela ao povo de Israel que só existe um único e só Deus. Além de Deus que é único e verdadeiro, não há outro Deus ou outros deuses. Somente do único Deus verdadeiro é que brotam a vida, a salvação, a felicidade, a liberdade. E esta constatação convida o povo de Israel a não colocar sua esperança, sua realização noutros deuses, noutras propostas ilusórias e enganadoras. Por isso, Israel deve, em primeiro lugar, cumprir as leis do mandamento de Deus, pois essas leis e mandamentos são caminho seguro para a felicidade. Claro, não só Israel, mas também nós, novo povo de Deus resgatado pelo sangue de Cristo e inserido no mistério trinitário através do santo batismo. Nós somos esse povo de Deus, convidados a ouvir a sua voz, a cumprir os seus mandamentos, pois fora dele não há outro. A segunda leitura é um trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, precisamente o capítulo 8, versículo de 14 a 17, e confirma a mensagem da primeira leitura. O Deus em quem nós acreditamos não é um Deus distante, inacessível, que se demitiu do seu papel de criador e que assiste com indiferença e impassibilidade aos dramas dos seres humanos. Deus não é indiferente e ausente aos nossos sofrimentos, aos nossos dramas, aos nossos rogos, mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada de cada um de nós e não desiste de oferecer a cada pessoa a vida plena e definitiva. Esse texto da Epístola de Paulo aos Romanos faz parte de um capítulo em que Paulo reflete sobre a vida nova que Deus oferece ao batizado e que Paulo chama a vida do Espírito. O pensamento teológico de Paulo atinge, neste capítulo 8, um dos seus pontos mais altos, pois todos os grandes temas paulinos, como por exemplo o projeto salvador de Deus em favor do ser humano, a ação libertadora de Cristo através de sua doação na cruz, da sua morte e ressurreição, assim também a vida nova que faz dos crentes um novo homem e os torna filhos de Deus, aqui se encontram nesse capítulo 8 de Paulo aos Romanos. E Paulo procura, de forma especial, mostrar que os cristãos, libertos da lei, do pecado e da morte por nosso Senhor Jesus Cristo, deixaram a vida velha da carne. A vida velha da carne é viver em oposição a Deus, numa vida de egoísmo, de orgulho, de fechamento, para viver a vida nova do Espírito, que é a vida de relação com Deus. E esta vida de relação com Deus se mantém na escuta da sua palavra, na obediência da sua voz e na execução do seu projeto, doando-se a vida pelos irmãos. O cristão que acolhe a proposta de salvação que Deus faz em Jesus vive no Espírito. Aceitar essa proposta de vida é aceitar uma vida de relação e de comunhão com Deus. E nessa relação, o fiel cristão é alimentado com a vida de Deus. Os que aceitam receber a vida de Deus vivem no Espírito, são filhos de Deus. Deus é para o cristão assim um pai, para aquele que foi inserido no corpo místico de Cristo, para aquele que foi batizado, que entrou na comunhão trinitária, que respondeu a essa iniciativa de amor de Deus. É um pai que continuamente cria e dá vida nova a cada um de seus filhos. A partir de então, os cristãos integram a família de Deus. Não são escravos que vivem no medo
ou com medo de um patrão ciumento e exigente, assim como muitas vezes era a tentação da relação do fiel ou do judeu com a lei de Moisés, mas são filhos queridos de Deus, que Deus ama com amor infinito. Assim, o cristão batizado, ao se dirigir a Deus, pode usar com propriedade a palavra papai, Abba, a expressão de intimidade filial que define uma relação marcada pelo amor, pela familiaridade, pela confiança, pela ternura. A condição de filhos de Deus equipara o cristão com Cristo. Assim, os cristãos, filhos de Deus, tornam-se herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Qual é essa herança que está reservada a cada um de nós? É a vida plena e definitiva que Deus oferece àqueles que aceitam a proposta de Cristo e percorrem com Ele o caminho do amor, da doação, da entrega e da vida. Nosso Deus é, portanto, de acordo com a catequese de Paulo, o Deus da relação. De acordo com a solenidade hoje celebrada da Santíssima Trindade e dos ensinamentos que dela nós podemos tirar, é o Deus da relação, da comunhão, que vem ao encontro das pessoas e oferece a cada um de nós vida nova, a fim de entregar a cada um de nós na sua família. Um Deus que nos ama, e nos ama com amor de Pai, e nos torna assim herdeiro da vida eterna, da vida plena e definitiva que Ele nos trouxe. Abramos, portanto, sempre mais o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para penetrarmos o mistério do Deus uno e trino, do Deus único em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo.